E hoje a gente resolveu falar sobre um assunto que teve bastante pergunta durante a semana no Instagram, que foi sobre a posição das sobrancelhas, né? É interessante que é um assunto que a gente não comenta muito. As pacientes perguntam, mas dificilmente alguém vem no consultório, né, para fazer a consulta, para arrumar a posição da sobrancelha. Mas foi um assunto bastante procurado essa semana, teve muita pergunta. Então a gente resolveu falar um pouquinho sobre a posição da sobrancelha, o que nós fazemos, tanto cirúrgica como não cirurgicamente, para melhorar a posição delas e por que que isso é tão importante. A gente vai falar um pouquinho sobre pálpebra, sobre têmpora, sobre olheira, enfim, a gente vai falar sobre essa região do rosto. Então, amor, acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar é por que que a gente, né, como que a gente avalia, né, a posição da sobrancelha, a diferença que tem entre homens e mulheres, né, porque a sobrancelha da mulher, ela tem um formato diferente da sobrancelha do homem e ela tem uma posição diferente também. Então, não dá pra gente tratar todo mundo igual. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, como é que a gente avalia a sobrancelha? Ok. Bom, a sobrancelha, a posição da sobrancelha, ela varia conforme diversos fatores. A Júlia já falou do sexo, é diferente no homem e na mulher. Geralmente no homem ela é mais caída e na mulher é mais alta e mais arqueada. Com a raça, né? Pode ver a raça da Júlia, oriental, como é um pouquinho mais alta. Inclusive a altura da sobrancelha, né, é diferente. É o comprimento, né, dessa da região. Testa, da né? testa, não da sobrancelha, da testa. Exatamente. E aí nós tratamos, nós observamos não somente as simetrias, mas a posição. Muitas vezes pacientes jovens nos procuram porque há uma assimetria, uma sobrancelha bem mais alta que a outra. Geralmente nesses pacientes a gente consegue uma boa correção com Botox, com toxina botulínica. Pacientes que envelheceram, né, e que houve uma queda, porque há uma queda, principalmente da cauda da sobrancelha. A sobrancelha é dividida em cabeça, corpo e cauda. Geralmente a cauda cai. Nós tratamos geralmente com procedimentos cirúrgicos, né? E aí existem basicamente duas técnicas que nós gostamos de usar. A técnica mais simples é o chamado brow lifting direto, que é a elevação com uma incisão direta aqui na região da cauda da sobrancelha, uma pequena incisão, e levanta a cauda. Há um cuidado extremo para não levantar demais, porque senão as pacientes vão ficar com aquele olhar de surprise look, o olhar de surpresa o tempo todo. Isso seria terrível, né? E existe uma técnica mais elaborada, onde a gente trata não somente a posição das sobrancelhas, como também a fronte, a glabela e a musculatura da fronte, que é a videocirurgia de fronte, uma cirurgia que a gente faz incisões dentro do couro cabeludo, descolamos a região frontal, incisamos a musculatura e levantamos a sobrancelha. A posição da sobrancelha é fundamental no resultado da blefaroplastia. Pacientes com a sobrancelha muito caída, não adianta retirar excessivamente a pele aqui da pálpebra, que não vai corrigir nunca o excesso. Então, é muito frequente nas nossas pálpebras, nas nossas blefaroplastias, associarmos a reposição da posição da sobrancelha. E um detalhe, né, que eu acrescentaria nessa explicação do Eduardo é o Botox. Né? O Botox é sempre o tratamento de entrada que a gente faz, né, para posição de cauda de sobrancelha. E muita gente acha que o Botox ele levanta a sobrancelha. E na verdade, o que o Botox faz é paralisar a musculatura. Então, uma paciente essa semana, né, a gente fez um workshop na clínica sexta-feira, ela me perguntou, tá, doutora, mas se o Botox bloqueia o músculo, como que ele levanta a sobrancelha? Existe um equilíbrio na musculatura do rosto. Então, a gente tem músculos que são agonistas, né, que
puxam a sobrancelha para cima, que seria o músculo frontal, e nós temos músculos que puxam a sobrancelha para baixo, que seria esse músculo aqui, que a gente chama de corrugador, que é o músculo do pé de galinha, e o orbicular, que é o músculo do pé de galinha, e o corrugador, que é o músculo que faz essa ruguinha do bravo. Então, quando nós aplicamos o Botox, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar esse cabo de guerra. Então, geralmente a gente congela, né? A gente bloqueia esse músculo que puxa a cauda da sobrancelha para baixo e a gente deixa parte desse músculo que levanta a sobrancelha funcionando. Então, esse é um dos segredos do Botox. E muita gente que costuma, né, aplicar o Botox já deve ter percebido que depois de um certo tempo usando o produto, você começa a ver que ele já não funciona tão bem, porque a gente envelhece. Mesmo usando toxina, mesmo fazendo preenchimento, todo mundo vai envelhecer. E nessa hora, mesmo a gente bloqueando o orbicular, né, bloqueando o pé de galinha e deixando parte do frontal funcionando, a sobrancelha já não sobe tanto. Ou quando ela sobe, a gente percebe, ou quando a gente bloqueia, né, se a gente bloqueia demais o frontal, a gente percebe que a sobrancelha acaba descendo. Porque se a gente deixa esse músculo muito paralisado, ele acaba não conseguindo retificar a posição da sobrancelha. Então, isso é muito interessante quando a gente vai avaliar as pacientes. Normalmente, até uma faixa etária de 40 anos, o Botox funciona super bem. E a partir dessa idade, às vezes é necessário esse tipo de procedimento cirúrgico, né? E teve uma paciente, já faz um tempinho que eu atendi essa paciente, ela me perguntou se tem algum tratamento de consultório, né, que alguma amiga tinha falado para ela que tinha um procedimento que fazia um corte ou passava um fio aqui na região da têmpora e que conseguia levantar a sobrancelha. Então, eu queria que você explicasse se isso funciona, se isso é real e se vale a pena investir tempo e dinheiro nesse tipo de procedimento. Então, são os fios, né, de elevação. Simplesmente são colocados fios abaixo da pele com o objetivo maior de estimular colágeno. Como reposição de estruturas não funciona, né? Para nós reposicionarmos uma estrutura, a gente precisa ou ressecar a pele e dar pontos, ou então na videocirurgia a gente acaba descolando a pele, a gente descola estruturas na periórbita que são estruturas ligamentares, né, de adesão. Não adianta puxar para cima e deixar essas estruturas ligamentares íntegras. Então não é passando um fiozinho por baixo da pele e tracionando que vai conseguir. Na nossa experiência isso na verdade a gente nunca colocou esses fios. Quando a gente pensou em colocar, os colegas cirurgiões plásticos sempre nos desanimavam que eles fizeram e não bateram foto antes e depois não viram resultado nenhum. E acabou que a gente nunca nem começou, né? Acho que a única vez que eu vi algum resultado foi num caso em que a paciente tinha aplicado Botox e passado fio. E na minha opinião, né, quando eu avaliei a paciente, o resultado era mais por causa do Botox do que por causa do fio. Inclusive, eu falei pra ela, olha, provavelmente, né, quando passar o efeito do Botox, a sobrancelha vai voltar pro lugar independente do fio ou não. Então, a nossa percepção é de que esse tipo de procedimento feito dessa forma, ele tem um resultado muito pobre e ele só vai ter algum resultado se for associado com Botox e o resultado só dura enquanto o Botox estiver funcionando, que é de 4 a 6 meses. Né? Para casa. A Sueli Leandro. Fiquei com um olhar triste e com marca nos olhos. Com o envelhecimento isso realmente pode acontecer. E não se preocupe. Olhar cansado, né? A dificuldade em passar maquiagem, pintar os olhos. Essas são as queixas das pacientes, Felipe. Isso mesmo. Amor, esse comentário do pintar os olhos eu amei. É bem comentário de eu não podia deixar essa passar. É normal com o envelhecimento, né? E às vezes até por uma questão racial. A gente tem pacientes que são jovens, né? Com 30 anos. Sim. E que às vezes precisam realmente fazer um procedimento.
E é para isso que tem, né, esse tipo de cirurgia. Tem cirurgias que não deixam marcas, como é a cirurgia por vídeo, né, que o Eduardo comentou. Inclusive, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que explicar um pouquinho. Várias pacientes não sabem o que é. Eu acho que essa semana eu atendi a primeira paciente que sabia o que era uma cirurgia por vídeo. Ela veio me consultar comigo porque um colega de outra cidade encaminhou ela pra gente porque sabia que a gente fazia esse procedimento por vídeo. Então, é uma cirurgia que não é nova, né? A gente aprendeu, acho que a fazer vídeo em 2015, então já tem um tempinho que a gente faz esse procedimento. Mas é um procedimento que, como não tem muitos cirurgiões que realizam, ele ainda é muito desconhecido da maioria das pessoas. Então, amor, explica um pouquinho como que a gente faz esse procedimento, né? O que é a cirurgia por vídeo? A cirurgia por vídeo, ela serve basicamente para tratar o terço superior da face. A gente divide a face em 3 terços, né? Basicamente, das pálpebras para cima, o terço superior, o terço médio seria mais ou menos das pálpebras até o queixo, e o terço médio e o terço inferior do pescoço. Então, é possível também tratar o terço médio, mas na nossa mão a gente gosta mais de tratar o terço superior. Basicamente, essas são feitas pequenas incisões dentro do couro cabeludo. É feito um descolamento dessa região e colocado um vídeo. O mesmo vídeo. Uma câmerazinha. O mesmo vídeo que faz as cirurgias do aparelho digestivo, a artroscopia de joelho, mesmo aparelho de vídeo. E aí, com material especializado, a gente solta as estruturas que prendem a sobrancelha, trata a musculatura também dessa região da glabela, tem 2 músculos aqui, 2 grupos de músculos, né, que fazem essa ruga, e tratamos também geralmente a musculatura frontal. Por que tratar a musculatura? Na verdade, o tratar é incisar o músculo para enfraquecê-lo e ele não fazer as rugas de expressão. A natureza sempre tende a voltar, a religar as estruturas, sempre tende a preservar, né, os movimentos. Então, com o tempo é capaz de voltar parcialmente esses movimentos. Nunca volta 100%. Então, é um efeito botox prolongado. E então, com a musculatura tratada, com essa região solta, a gente reposiciona e coloca, né, na posição que a gente quer, simetriza, eleva e prende, aí sim, com fio cirúrgico, fio de nylon, fio mesmo de cirurgião, de pontos, né? Colocamos internamente esses fios e reposicionamos onde a gente quer. Após feito isso, aqui a gente retira daí a quantidade de pele da pálpebra superior. Sempre tira-se bem menos pele, porque levantando a pálpebra sai menos pele. A gente tem, acho que a nossa paciente mais antiga já tem uns 11 anos. 11 anos, né? E 11 anos. A gente tem contato com ela, a gente tem fotos dela, porque é a mãe de um ex-funcionário nosso. E então é muito interessante esse resultado a longo prazo. A gente adora. E eu acrescentaria mais um benefício dessa cirurgia, né? O que o Eduardo já falou. Tem muita gente que já tem rugas fixas aqui na lateral dos olhos, né? Mesmo com o Botox, mesmo paralisando essa musculatura, os pacientes já têm uma sobrinha de pele. Então, com esse procedimento, a gente consegue desenrugar, literalmente a gente consegue esticar essa região aqui, que é uma região extremamente difícil de tratar com outros tipos de procedimento, né? Mesmo para quem faz, né, cirurgia de lifting facial como a gente, essa aqui é uma região muito difícil de tratar, porque acaba alongando muito as cicatrizes. Então, quando a gente complementa o procedimento com a cirurgia por vídeo, a gente consegue melhorar essa pele da lateral dos olhos e fazer... Realmente, a gente consegue levantar essa região de pele. Né? Muito bem. A Sueli Leandro. Tirei as pálpebras achando que ia erguer o olhar, mas fiquei com cicatrizes e olhar triste. Agora eu entendi. Então, sim. essa sua percepção, ela de vez em quando aparece uma paciente no consultório. Eu acho até que a gente já fez algum vídeo, alguma postagem falando exatamente sobre isso. Eu tive uma paciente há um tempo atrás que tinha feito a cirurgia de pálpebra superior
E ela chegou no consultório, ela não operou comigo, ela operou com outro colega. E aí ela se queixava que ela queria que eu tirasse mais pele aqui na lateral do olho, porque na percepção dela, né, a cirurgia ela ficou incompleta. E aí ela resolveu procurar um outro profissional para fazer essa complementação. E aí eu expliquei para ela exatamente o que a gente está explicando para vocês aqui, que o Eduardo explicou no início, que não é só tirar o excesso de pele. Vai chegar um momento que não tem mais pele para tirar na pálpebra e você vai continuar com aquele efeito do olhar caído. E é justamente porque nesse momento você precisa reposicionar a sobrancelha. Então, quando você reposiciona a sobrancelha, parece que tudo volta para o lugar. E parece até que a pálpebra de cima ficou mais perfeita do que antes. Então, a posição da sobrancelha é fundamental. Por isso que a gente sempre avalia, né? Quando os pacientes nos procuram para fazer a cirurgia de pálpebra, a primeira coisa que a gente olha é a posição da sobrancelha, porque quando a gente detecta de que ela já está fora do lugar, a gente nunca indica a pálpebra sem fazer a sobrancelha. A gente meio que obriga a paciente a deixar a gente mexer na sobrancelha para ela poder fazer as pálpebras, porque senão acaba tendo esse tipo de percepção de que a cirurgia parece que ela não ficou bem feita ou parece que ainda está sobrando pele. Você quer complementar alguma coisa? Não, acho que é basicamente isso. Sueli, existem acho que várias alternativas para melhorar isso, de repente levantar a sobrancelha, enxertar gordura. Tem que ver exatamente por que você está com essa sensação de olhar triste, né? Tem que fazer um diagnóstico, né, amor? O olhar triste, ele não é uma coisa, ele é um conjunto de coisas. Eu tive uma paciente... Mas nessas situações eu gosto que a paciente fique de frente para o espelho e me fale como que ela gostaria que ficasse, o que ela não está gostando, porque o olhar triste pode ser algo vago, né? Uhum. Geralmente eu dou um espelhinho para a paciente e peço para ela me mostrar, olhando no espelho, o que ela não gosta, o que está incomodando, o que ela não gosta, o que ela quer melhorar. E aí eu indico o que deve ser feito para melhorar. Eu tive uma paciente que foi muito interessante. Ela tinha um afundamento da têmpora, né? A têmpora é essa região que fica aqui. Que é muito comum, né? É muito comum. Pacientes muito magras, pacientes atletas, pacientes acima de 50 anos, é muito comum elas terem afundamento da têmpora, uma reabsorção do coxim de gordura. Do músculo temporal, que é o músculo que tem aí, com o envelhecimento ele atrofia, né? E quando eu avaliei essa paciente e eu indiquei para ela um preenchimento da têmpora, a elevação da sobrancelha. Preenchimento com o quê, amor? Com gordura. Eu adoro gordura. É possível fazer preenchimento com ácido hialurônico na têmpora, mas eu prefiro gordura, né? A gente acaba fazendo no centro cirúrgico, é muito mais prático, fácil e barato para o paciente usar a própria gordura. E eu indiquei um preenchimento de todo o contorno ósseo do olho, para tirar aquele efeito do olhinho encovado. E quando ela fez a cirurgia, né, ficou inchadinha, se recuperou, e com um mês de pós-operatório, quando o resultado já estava bem adiantado, ela me disse que ela gostou muito do resultado. Ela disse que todo mundo notou que ela estava diferente, que ela estava mais bonita, mas ninguém dizia o que ela tinha feito. Só que na percepção dela, o que ela mais gostou foi o preenchimento da têmpora. É interessante de ver como cada pessoa tem uma percepção diferente, né, das coisas. O conjunto é bonito, mas sempre tem algo que chama atenção. E nesse caso, para essa pessoa, foi a têmpora. E era uma coisa que ela não percebia até ela fazer a consulta. Então, esse é o nosso papel, né? Às vezes as pessoas acham que elas precisam de uma coisa, mas elas precisam de uma outra coisa. E somos nós as melhores pessoas para orientar, né, o que é o mais interessante para cada caso. Nós também não podemos oferecer algo que o paciente não quer, né? Não solicita. Por isso que vocês têm que dizer, né? Por isso que a gente pergunta o que te incomoda, né? O que você quer melhorar. E aí a gente vai fazer uma proposta de um tratamento, geralmente é a primeira frase da consulta, né? Em que posso ajudá-lo, né? O que está te incomodando, o que você quer melhorar. E aí a gente continua a conversa. Um abraço e uma boa semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem.